Pensa comigo, você junta os exércitos mais poderosos da Europa, coloca 2 reis na liderança e ainda consegue a bênção da igreja. Parece a receita perfeita para o sucesso, não é? Agora, e se eu disser que tudo isso terminou num desastre completo, monumental? Pois é, essa é a história da Segunda Cruzada. Então, vamos lá. A grande pergunta que guia a nossa análise é exatamente essa. Como é que uma expedição com tanto poder, tanto apoio, conseguiu fracassar de um jeito tão espetacular? A resposta, olha, ela revela muito sobre estratégia, política e as alianças super frágeis da Idade Média. Bom, para a gente entender o que deu tão errado, primeiro a gente precisa entender por que essa cruzada sequer começou. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Depois da Primeira Cruzada, que foi um sucesso, os europeus criaram ali no Oriente uns reinos cristãos. A ideia era que eles fossem uma presença permanente, sabe? Um bastião da fé na Terra Santa. Eram esses 4 territórios principais, os chamados Estados Cruzados. Mas pensa neles como pequenas ilhas cristãs cercadas por inimigos por todos os lados. Para sobreviver, eles dependiam totalmente de reforços que vinham da Europa. E de todos eles, o mais exposto, o mais vulnerável, era o condado de Edessa. E claro, essa vulnerabilidade de Edessa foi notada. Um líder muçulmano que estava crescendo em poder na região, chamado Zeng, unificou as cidades de Mossul e Alepo, olhou para Edessa e viu ali a oportunidade perfeita. Em 1144, ele foi lá, atacou e conquistou a cidade. A queda de Edessa foi um baque, um choque gigantesco na cristandade. Imagina só, por quase 50 anos os Estados Cruzados estavam lá resistindo, e de repente um deles cai. Foi a primeira grande perda, e o alarme soou em toda a Europa. O medo era, se Edessa caiu, quem garante que Jerusalém não será a próxima? A resposta da Europa não demorou e veio numa escala nunca antes vista. Não era só mais um chamado para a guerra, não. Desta vez, a coisa era muito mais séria. Os próprios reis iam participar, o que elevou a expectativa, assim, lá para a estratosfera. Quem fez a convocação oficial foi o Papa Eugênio III. Mas quem realmente botou fogo no movimento foi um monge super carismático, Bernardo de Claraval. Ele viajou pela Europa com seus discursos poderosos, prometendo salvação para quem fosse lutar na Terra Santa. Deu muito certo. Milhares de pessoas atenderam ao chamado. E aqui está o pulo do gato. A primeira cruzada foi liderada por nobres, por senhores. Já a segunda, essa era outro nível. Tinha 2 dos monarcas mais importantes da Europa no comando, Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. Com reis na frente da batalha, a vitória parecia absolutamente inevitável. A campanha começou com um otimismo gigantesco em 1147. Só que a viagem até a Terra Santa era longa e extremamente perigosa. E foi ali, no caminho, muito antes de qualquer grande batalha, que as fraquezas da expedição começaram a aparecer. A rota por terra era brutal. Depois de passar pelo Império Bizantino num clima de muita desconfiança, eles entraram na Anatólia. E foi lá que o desastre começou de verdade. O exército alemão do Conrado caiu numa emboscada e foi praticamente aniquilado. Logo depois, os franceses do Luís sofreram com fome, doenças e ataques constantes, que foram acabando com as forças deles. Então, quando os sobreviventes finalmente chegaram ao reino de Jerusalém, aquele exército grandioso que partiu da Europa era só uma sombra do que tinha sido. A moral estava no chão, os recursos acabando, a campanha já estava em apuros seríssimos. Com os exércitos nesse estado, todo mundo viu que reconquistar Edessa era impossível. Então, os líderes se reuniram para decidir o que fazer. E foi aí que eles tomaram uma nova e fatídica decisão sobre qual seria o alvo, um erro que selou o destino da cruzada. O alvo escolhido foi Damasco. Agora, o interessante aqui é a complexidade dessa escolha. Damasco era uma cidade poderosa, sim, mas, politicamente, ela costumava ser uma aliada tática dos cristãos contra outras lideranças muçulmanas. Ou seja, atacar Damasco não era só difícil, era um erro diplomático terrível. E o resultado desse erro diplomático e estratégico pode ser resumido em um único número: 4. A maior campanha militar da cristandade, liderada por 2 reis, cercou uma das cidades mais importantes do Oriente por apenas 4 dias. É chocante. Como isso pôde acontecer? A forma como tudo desmoronou é quase inacreditável. Eles até começaram bem, atacando por uma área cheia de pomares, com acesso a comida e água.
Mas as brigas internas e a desconfiança entre os líderes levaram a uma decisão tática inexplicável: mover o acampamento para o outro lado da cidade, uma planície desértica e muito mais bem defendida. Sem água e com reforços inimigos chegando, o colapso foi total. O abandono do cerco de Damasco não foi só o fim da Segunda Cruzada, foi o começo de uma nova era. Aquele fracasso teve consequências profundas e duradouras, que alteraram o equilíbrio de poder na região para sempre. E os efeitos foram completamente opostos para cada lado. No mundo cristão, o que se viu foi choque, gente procurando culpados e até questionamento sobre a vontade de Deus. Já entre os muçulmanos, o efeito foi o contrário. A vitória contra uma força tão grande inspirou confiança e, mais importante, união contra um inimigo em comum. O fracasso dos cruzados criou um vácuo de poder e, ao mesmo tempo, um forte sentimento de unidade no mundo islâmico. Esse novo cenário foi o terreno fértil, perfeito para o surgimento de uma liderança nova e formidável. Saladino. Foi ele quem soube capitalizar essa nova unidade muçulmana, que foi forjada, ironicamente, pelo fracasso cristão. Décadas depois, seria ele a pessoa que faria o que a Europa mais temia: reconquistar Jerusalém. No fim das contas, a lição da Segunda Cruzada é clara e atemporal. Força bruta e grandes nomes não são suficientes. A campanha desmoronou por dentro, vítima de uma logística terrível, uma estratégia péssima e, acima de tudo, uma liderança dividida e completamente ineficaz. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história da Segunda Cruzada não é só sobre uma derrota. É sobre como um desastre para um lado pode se transformar no catalisador que une e fortalece o outro, preparando o cenário para décadas e décadas de conflito que ainda estavam por vir.